Sejam bem-vindos. Estou muito feliz por tê-los aqui comigo. Hoje eu trouxe uma palavra, é muito importante, é uma mensagem que vai tocar os nossos corações. E ela está em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. E diz assim, capítulo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Veja como é algo importante que nós devemos ouvir e procurar entender, porque é necessário a gente ter essa mudança no nosso comportamento, nas nossas emoções, porque essa mensagem aqui ela está mostrando muito para que nós possamos entender é sobre as nossas emoções. Aquele momento em que a gente não conta uma, nem duas, nem três vezes. Nós iramos muito fácil. A gente fala o que quer, o que vem à boca. E também temos que aprender uma coisa muito importante, que é ouvir. Ouvir é muito importante. Por isso, no início, aqui diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir. Então, a gente tem que aprender a escutar, né? A dar esse espaço para que a gente possa entender. Isso é algo desafiador. É você tentar se controlar, para você não sair atropelando as coisas. Porque nesse momento de euforia, de repente as pessoas se encontram ali numa situação muito acalorada, você tem que aprender a ouvir. Porque se você colocar todas as suas emoções naquele momento, ali você, com aquela toda a sua ira, você vai falar palavras inadequadas, palavras que não deveria ter falado, e depois vem o arrependimento. Mas às vezes é muito tarde esse arrependimento. Depois que você falou tudo, depois que você não conseguiu segurar as suas emoções, daí é muito tarde. Fica muito tarde para resolver e fica mais difícil aquela situação. Então vamos aprender a ouvir. Primeiro passo, aprender a ouvir. É uma situação que a gente tem que procurar dentro da gente esse controle. Porque muitas vezes a gente fala demais e tem aquela vontade já de você sair na frente daquela situação falando. Mas às vezes as palavras, elas podem destruir como podem construir. As palavras são muito importantes, tem muito peso as palavras. Então é necessário saber ouvir para você falar coisas corretas. Quando sair da sua boca, saem palavras corretas, palavras que vai ali amenizar aquela situação difícil, ou muitas vezes, mesmo uma situação em que você está dando uma força para alguém. Então você tem que saber falar. Em qualquer situação que você esteja enfrentando, você tem que saber falar. Por isso é necessário saber escutar, para depois você falar. Então seja tardio em falar. E seja tardio em irar-se. Então você tem que aprender tudo isso, esse passo a passo, para você não ficar rapidamente, você tá ali como uma bomba, soltando todo o seu ódio, toda a sua raiva. Muitas vezes por nada, por pouca coisa que você não deveria ser estourado, não deveria estar ali usando todas as suas emoções, colocando tudo em cima de uma situação que muitas vezes não é necessário tanto ódio, tanta explosão, muitas vezes por nada. Então é necessário que nós possamos fazer isso e sempre colocar nas mãos de Deus. Sempre vamos procurar a nos acalmar, a ficar mais tranquilos, e saber fazer tudo isso é muito importante. É algo muito importante, é saber
se controlar em qualquer situação, seja ela difícil ou seja que essa situação ela esteja em que estágio estiver. Mas vamos manter o controle. E fazendo isso, é a melhor coisa que pode existir. A vida é saber fazer todas essas, sabe, essas fases. Ter todas essas fases. Você vai conseguir. Você tem que praticar dentro do seu coração. Você tem que estar sempre em contato com Deus, sempre em conexão com Deus, sempre pedindo sabedoria e entendimento e fazendo com que você tenha esse entendimento dentro do seu coração, de sempre apaziguar uma situação. De não falar, só falar. Você já ir explodindo e aquela situação vai ficar muito pior. Então, se controle. Manter o controle de tudo, em tudo. Tem que manter o controle. Pode perceber que se você manter o controle, você vai conseguir sair de uma situação muito rápido. Sem problemas. Porque o maior problema de tudo isso está em a pessoa não pensar o que está falando. Não pensar já ir falando o que quer. E as palavras, elas têm peso muito grande, muito forte. Você pode falar uma palavra que naquele momento você não queria falar, mas falou porque você não teve essa capacidade ali do controle. Então você já vai falando coisas que você não... Depois você vai se arrepender. Vai analisar, vai ficar com mais calma. Por aí você vê. Quando você está mais calmo, você raciocina. A pessoa que ela é muito rápida em falar, muito rápida também de ficar nervoso, porque isso aí é uma coisa que vem junto, é um conjunto. Se você fala demais, se você não escuta, você não entende. E por não entender, aí você faz aquela confusão toda e termina se ficando nervoso, ficando ali uma situação desagradável, que por muitas vezes não é necessário. Então, vamos manter a calma, vamos pedir a Deus orientação, a Jesus Cristo, sempre orar, sempre procurar estar com Ele em todas as situações, em tudo que você vai fazer, você tem que procurar sempre estar lá no fundo. Eu pedi a Deus, meu Deus, me dê sabedoria e entendimento, me dê calma, faça com que qualquer situação eu possa resolver com simplicidade, com tranquilidade. E é isso que a gente sempre tem que ter em mente, essa tranquilidade para resolver tudo. Porque se não fosse por isso, se não é por a tranquilidade, quantas coisas a gente já não deveria, então coloca assim para tudo a perder. Quando você se descontrola. Quando você se descontrola, todo mundo em algum momento já teve um descontrole. Qualquer uma situação. Mas isso a gente vai, passar do tempo, a gente vai começando a rever tudo isso, né? Dizer assim, poxa, eu não necessitava. Eu ser tão nervosa, eu ser tão autoritária, ser uma pessoa tão agressiva. Não precisava tanta agressividade com tal coisa, com tal situação, com tal pessoa. Então você vai cada dia fazendo com que isso aí vai saindo da sua vida. Esses empecilhos, essas coisas ruins. Então todo dia, peça a Deus orientação, peça a Jesus Cristo que coloque sempre dentro do seu coração a paz, a tranquilidade, a sabedoria, o entendimento. E aos poucos você vai ver que você vai melhorando cada dia mais. E a sua vida vai ser muito melhor. Tenha certeza disso. Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Abençoe a todos nós, todos que estamos nos assistindo nesse momento. Nos dê paz, tranquilidade, sabedoria e entendimento. Que todos possam estar nesse momento olhando melhor, analisando melhor a cada um por dentro, se acalmando. E tenho certeza que todos nesse momento, eles vão começar a pensar melhor antes de falar coisas que não é para fazer. Então, Senhor, eu peço que o Senhor coloque a mão poderosa na vida de cada um deles nesse momento, para que dê sabedoria e entendimento, dê calma, tranquilidade, e que o Senhor possa dar
dar esse entendimento a cada um, para que a gente possa, em qualquer situação, saber resolvê-los. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada a todos vocês. Fiquem tranquilos. A gente tem que, cada dia, ficar mais ligado. Mas olhar com carinho tudo isso. Toda essa mensagem aqui foi para nos alertar que nós devemos ser mais pacientes, controlar nossas emoções. É muito importante para a gente conseguir resolver problemas, situações. Muito obrigada. Eu agradeço por estar com vocês. Se inscreva no meu canal, dê um like, ative o sininho para receber todas as notificações. E também, uma coisa muito importante, compartilhar os vídeos para os seus amigos e familiares, que a palavra de Deus é muito importante ser compartilhada. Até um próximo encontro. Fica com Deus.